Olá, amigos do Canal BA. Está no ar mais uma edição do nosso Pergunta e Resposta, sempre com o apoio da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul, Colégio Sinodal do Salvador e também do portal Coletiva.net, além da Verbo Jurídico, onde gravamos os nossos programas, as nossas edições. Pergunta e Resposta, que vai ao ar sempre de segunda para terça-feira, 00h30, com mais 6 reprises em horários alternativos. Então, todos os dias da semana tem Pergunta e Resposta aí na sua tela, no Canal 20, no nosso Canal BA. E o nosso entrevistado neste primeiro bloco é o presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Funerários do Rio Grande do Sul, Dr. Valdir Gomes Machado. Obrigado por atender o nosso convite e estar aqui conosco no Canal BA. Prazer, Renato. Prazer estar aqui no programa Perguntas e Respostas e poder falar do nosso segmento funerário, que é algo que, quando é comentado, parece um tabu, né? Então, estou à sua disposição para falar um pouco desse segmento. Inicialmente, eu gostaria que o senhor fizesse um histórico do sindicato. O sindicato está com 35 anos de fundação. Iniciou suas atividades em 26 de maio de 1983. Tem sua sede aqui em Porto Alegre e ele atende todo o estado do Rio Grande do Sul. Hoje nós temos mais de 400 empresas associadas no sindicato e 12 delegacias que é espalhadas pelo estado, onde nessas delegacias nós temos os delegados, que eles a primeiro momento trazem as dificuldades, os anseios dos nossos associados, trazem então para a diretoria para ser debatido e, obviamente, se levar à solução. Mas nós temos um assunto muito interessante referente ao sindicato, Dr. Valdir, que diz respeito a esse convênio entre o governo do estado e as funerárias, né, que gera economia aos cofres públicos. Como é que funciona na prática este convênio com o Executivo Estadual? Esse convênio foi firmado no ano de 2000, nós já temos ele com 18 anos de andamento, o qual funciona muito bem porque ele é regido, ou seja, ele é fiscalizado pelo sindicato, onde nós fizemos o serviço de remoção de mortes não naturais, né, para os postos de mieles. Por exemplo, num caso de Passo Fundo, onde tem mais de uma empresa funerária que faz parte do sistema, há um acionamento em forma de rodízio. Cada vez que acontece uma morte não violenta, seja um acidente de carro, seja um suicídio, um homicídio, então a Polícia Civil, após constatar que há óbito no local e tem que ser removido para um posto de DML, é acionado então o 0800 em Porto Alegre, que é no sindicato, onde tem plantão 24 horas, aí vai designar então a funerária da vez, que vai estar no local com 2 funcionários, com veículo apropriado, com documento que tem o nome de GRC, que é Guia de Recolhimento de Corpos. Esse documento tem uma numeração, tem uma senha, que o agente deve chegar no local e se identificar pro policial, e leva o DECUJAS, então, para o DML. Até esse momento, tudo normal. A funerária não tem ainda contato com a família. Depois de deixar o corpo, então, no posto médico legal, aí, se a família achar por bem contratar essa empresa, pode daí seguir com os serviços e vir, então, ter a participação, então, fazendo a prestação de serviço à família. Caso a família tenha opção por outra funerária, por outra empresa, a empresa conveniada não vai cobrar nada por esse serviço prestado para o Estado. Dr. Valdir, quantas funerárias são credenciadas ao sindicato atualmente? Hoje, credenciadas ao sistema de remoção, nós temos 343 empresas. Abrangência em todo o estado? Em todo o estado, exceto Caxias do Sul, que ainda é feito pelo IGP mesmo.
O assessor de imprensa do sindicato, nosso amigo Jair, informava antes aqui nos bastidores da gravação que é um trabalho social, uma função social que o sindicato promove, né? Sim, é altamente social. E até porque não há custos, né, nenhum para o Estado. Esse serviço é prestado pelas empresas, né, que também elas não são obrigadas a participar do sistema, porém as que participam existe um checklist de documentação que tem que ser apresentado para poder fazer parte do sistema e, obviamente, ser associado ao sindicato. Como está o Rio Grande do Sul em termos nacional nessa questão? Hoje está bastante, falando sobre os postos de DMLs, está bastante sucateado em virtude de falta de pessoal. Hoje está trabalhando com cerca de 40% do total dos profissionais, o que gera também para o sistema de remoção um fato muito marcante e até vem algumas reclamações em cima disso dos nossos associados, é que aqueles que estavam com os postos próximos aos seus municípios têm que andar até 170 quilômetros para levar um corpo para o outro posto que esteja atendendo. Então, olhando para esse lado, onera para as empresas também esse fato, mas temos nós trabalhado, né, com o governo estadual e com o IGP, onde nos prometem que ao longo do tempo vai ter mais concursos e vamos voltar a ter essa tranquilidade como nós tínhamos no início do convênio. Retornando para a questão do sindicato e das funerárias que são aí conveniadas, Dr. Valdir, enfim, qual é a periodicidade mensal, os atendimentos, o número de atendimentos de uma funerária em si? Nós temos, dá em média de 4.000 atendimentos por ano. Um número expressivo, hein? Um número expressivo. E ele vem aumentando? Como é que... Ele varia, oscila, né? No ano de 2018, nós tivemos precisamente 4.292 atendimentos, espalhados por todo o Rio Grande do Sul, exceto Porto Alegre e Metropolitano e Caxias do Sul. Também Pelotas, que ainda era regido pelo IGP, a partir de janeiro de 2018, também foi entregue para o sistema de remoções do CESP. É sempre bom a gente enfatizar, né, então, que trata-se de mortes não naturais. Sim, mortes não naturais. São aquelas mortes de acidente de trânsito, homicídio, suicídio. Sim, que acabam acontecendo e... Exatamente. Casos, né, que não são esperados, né? Exatamente, que há necessidade de ser constatada por um perito no posto médico legal. Falávamos também agora há pouco, Dr. Valdir, sobre a situação aí do sucateamento aí, né, da estrutura em si do Estado. Há uma expectativa aí do sindicato quanto à melhoria nesse próximo governo? Não, na verdade no governo que está, né, que já tomou posse. Qual é a expectativa do sindicato nesse sentido? A nossa expectativa é que haja mais concurso, né, para que possa preencher essas vagas nos postos. E isso a gente continua sempre, o sindicato está sempre, nós temos nossos assessores que estão trabalhando em cima disso e vamos buscar mais contato com o governo do estado e levar para conhecimento dele, até porque recém começou, né? Mas levar ao conhecimento dele essa defasagem do pessoal. Isso já vem de longa data ou nos últimos governos a situação melhorou? Nos últimos 4 anos que decresceu bastante. Isso foi, então, deduzido, nos últimos 4 anos tivemos essa redução. Exatamente. E como que o senhor percebe a situação, a relação do servidor público que atua do outro lado? Quanto à participação deles, é ótima, estão lá desempenhando suas funções, só que a gente nota que eles também estão se sentindo bastante onerados, né, porque saem de seus municípios, como, por exemplo, tem servidor que sai de Soledade para fazer o atendimento em Carazinho ou fazer em Passo Fundo, tem um que sai de Vacaria, vem para Passo Fundo, então o servidor também está se sentindo lesado nesse momento. Nós temos mais 1 minuto e meio, nos informa aí a nossa produtora Bruna Breyer, então
mais algum assunto de interesse do Sindicato dos Estabelecimentos Funerários do Rio Grande do Sul? Com a palavra, Dr. Valdir. Pois bem, o sindicato, então, é uma entidade, né, que representa todo o segmento funerário no estado do Rio Grande do Sul. Como eu já te falei, nós temos espalhadas as 12 delegacias no interior do estado, que é para defender os nossos associados, defender o segmento e também procurar trazer benefícios e também conhecimentos para a categoria, para que possamos avançar cada vez melhor, prestando um atendimento mais ético para nossas famílias. Nota-se, e é bastante visível e palpável, que nós deixamos de ser meramente vendedores de caixão, como se chamava antigamente. Hoje nós temos um cerimonial todo que é feito durante uma despedida, né? O qual o sindicato se preocupa sempre em trazer o melhor para o associado, para que ele possa oferecer também esse serviço também. E também caprichar cada vez mais pelo social, que é o que tu colocou no início, que é entre esse convênio que a gente tem com o Estado. Essa é uma importância relevante do sindicato, sim, né? A hora do trabalho social. E a cerimônia que o senhor estava falando, né? Que é muito importante, aquela hora, né, de dor dos familiares, enfim, todo um trabalho que é preciso psicologicamente estar muito bem preparado, né? É o que sempre comentamos, Renato, em nossas reuniões e palestras, que tu acha que está preparado, né, para o momento de uma perda, mas ao momento que a ficha cai no lugar certo, a coisa balança, e nada melhor do que nós termos profissionais, né, capacitados para atender as famílias nesse momento de dor. Mais uma vez, Dr. Valdir, muito obrigado pela sua participação aqui pelo Canal Bá, transmitido aí para 19 municípios do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pelo convite, e estamos à disposição sempre para quando nos chamar para alguma entrevista ou algum conhecimento a mais do nosso segmento. Com certeza. E nós vamos para um rápido intervalo comercial e logo em seguida estaremos de volta. Estamos de volta com o nosso Pergunta e Resposta para a Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul, Colégio Sinodal do Salvador e portal coletiva.net, além, é claro, da Verbo Jurídico. E neste segundo bloco, nós vamos entrevistar o diretor técnico do Grupo Hospitalar Conceição, Dr. Mauro Esparta, ele que é especialista em cirurgia plástica e agora está aí também nesta importantíssima demanda junto ao Grupo Conceição e também ao CREMERS, ao Conselho Regional de Medicina. Dr. Esparta, muito obrigado por atender o nosso convite da equipe do Pergunta e Resposta. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com os telespectadores, né, através de um programa que tem tanto impacto na comunidade rio-grandense. Doutor Esparta, gostaria de saber a atual situação do Grupo Hospitalar Conceição. Enfim, percebemos visualmente, quando a gente passa por lá, né, as melhorias que tivemos nos últimos anos. E agora, os desafios? É verdade. É importante ressaltar que o Grupo Hospitalar Conceição, na verdade, é um patrimônio do estado do Rio Grande do Sul e do Brasil, né? Nós somos a maior corporação de saúde do sul do país e uma das maiores de todo o Brasil, porque compreende, na verdade, 4 hospitais. O Hospital Conceição, que é o maior deles, né? Tem 842 leitos. O Hospital Criança Conceição, que é anexo,
220 leitos, e depois o Hospital Cristo Redentor, que é o grande pronto-socorro da Zona Norte de Porto Alegre e atende todo o Rio Grande do Sul, né? E o Hospital Fêmea. Além desses 4 hospitais que nos dão 1.394 leitos, é a maior estrutura do estado, nós temos ainda 12 postos de saúde, 3 CAPs e um escritório de rua. Então é uma mega estrutura a serviço da saúde no Rio Grande do Sul. E, mais importante, 100% SUS. Ali não passa, ninguém paga nada, né? É uma estatal de grande porte e que é dependente da União, porque os recursos que nós recebemos do SUS não terminam não compensando todo o gasto que é feito com os pacientes e com os profissionais. São 8.850 funcionários. Então é uma estrutura importante, nós atendemos 32% dos atendimentos da Grande Porto Alegre. É a maior estrutura que atende os pacientes do SUS e de todo o estado, vem gente, né? Então é um instrumento muito importante na saúde dos gaúchos e até de fora do Rio Grande do Sul. É importante ressaltar também que nós estamos em obras, e tu falaste isso agora há pouco, estamos construindo um centro de oncologia, que começou em fevereiro do ano passado e vai até 2020 para terminar essa estrutura. São 6 andares, 14 mil metros quadrados. É importante ressaltar, Renato, que nós somos a emergência que recebe o maior número de pacientes oncológicos em Porto Alegre. De cada 5 pacientes que internam na nossa emergência, que chegam e ficam lá, 1 é oncológico. Então a gente faz todo o tratamento, cirurgia, quimioterapia, né, e não temos a radioterapia. Então esse centro de oncologia vem para complementar esse espaço. Nós vamos ter 3 aparelhos de radioterapia, 2 vão funcionar ininterruptamente só para cuidar dos nossos pacientes que nós recebemos, e o terceiro vai ser oferecido à comunidade. Qual a previsão de conclusão da obra, doutor Esparta? A conclusão, fevereiro de 2020. Depois ainda temos que mobiliar toda essa estrutura, né? Então vai ainda durante o ano de 2020 para nós estar efetivamente funcionando. O senhor falou sobre a emergência, mais ou menos quantas pessoas diariamente procuram a emergência do Hospital Conceição? Olha, a nossa emergência tem uma estrutura também mega, e eu esqueci de falar antes, a UPA também é administrada por nós. A UPA da Zona Norte é a extensão da nossa emergência. Então, antes da criação da UPA, que ela começou a funcionar em 2012, em setembro de 2012, nós atendíamos 400 pacientes na emergência do Conceição. Aí se criou a UPA para atender os pacientes de menos complexidade, aqueles pacientes com doenças menos sérias, né? Seriam atendidos na UPA, ficando a emergência do Conceição para atender os pacientes mais graves. E o curioso disso é que quando tu cria um serviço, tu aumenta a demanda, né? Hoje nós atendemos por volta de 700 pessoas. 350 a 400 na UPA e mais uns 200, 300 no Conceição. Só que o que se notou é que nós atendemos lá no Conceição pacientes com muito mais gravidade agora. Não existe é muito limitada aquela mistura de paciente que está com uma doença simples, um resfriado, uma dor de garganta, e junto já tem um outro com problemas graves. Então isso ficou mais ou menos dividido, né? Sendo que os problemas menos graves atendem-se na UPA e os mais graves ali. A gente faz uma triagem, né, para que a gente consiga dar um atendimento mais rápido e mais ágil aos nossos pacientes e com melhor qualidade. E a questão referente à defasagem de leitos no grupo hospitalar? Olha, na verdade, quando nós começamos um trabalho, nós assumimos em julho de 2016. Eu quero ressaltar que eu sou funcionário do Grupo Hospitalar Conceição. Ali só se entra de uma maneira, por concurso público. Eu sou funcionário do grupo e em julho de 2016 fui convidado para assumir a direção técnica, né? Então ali foi feito um trabalho muito grande, não nosso específico, nós contratamos um consultor do Ministério da Saúde e ele
fez um trabalho que está sendo referência no país inteiro de agilização dos leitos e das emergências. Primeiro você fez um diagnóstico, tudo tem que começar pelo diagnóstico, né, Renato? O que estava travando, o que impactava com que os pacientes não tivessem leito. Então é a higienização do próprio leito, a falta de algum exame que demorava para fazer, então o paciente não podia subir da emergência para o leito, lá em cima estava ocupado. Todo esse trabalho, desde a higienização, da enfermagem, dos médicos, da hora de fazer a prescrição, da hora de dar alta, avisar um dia antes. Por exemplo, um paciente ia ter alta num determinado dia. Um dia antes, já nós lá temos uma equipe que já liga para a prefeitura, cidade do interior, avisa, olha, vocês podem vir amanhã porque o seu fulano vai ter alta. Porque às vezes o médico dava alta e a prefeitura demorava um dia ou dois para buscar. Então aquele leito ficava bloqueado com um paciente que já estava bom, né? Todo esse trabalho foi feito, até um livro foi escrito, um manual do Ministério da Saúde, baseado aqui na nossa experiência, e nós temos passado essa experiência para o país inteiro. Ainda semana passada estive palestrando junto com mais alguns médicos e enfermeiros no Rio de Janeiro, para os hospitais do Rio de Janeiro, para eles também conseguirem fazer esse tipo de abordagem nas emergências e nas internações. O ano passado fui a São Paulo, então nós estamos vendendo entre aspas, nós estamos mostrando essa experiência positiva que o Ministério da Saúde, através do seu consultor, que vem todos os meses conversar conosco, nos dá o tema de casa e nós vamos aperfeiçoando o processo. Está muito bem essa parte, recebemos visita de vários hospitais do país e inclusive daqui de Porto Alegre para olhar esse case de sucesso. Então, o Grupo Hospitalar Conceição é referência nacional. Nesse quesito, nós somos referência nacional e em muitos outros também. Né? Nós trabalhamos com alta complexidade em várias especialidades, né? Além da média e da baixa complexidade. O GHC não escolhe paciente, o que chega lá nós atendemos. Nós temos curso de residência médica, 60 cursos de residência médica, 60 especialidades, são 450 residentes que entram todos os anos. E nós formamos a cada ano esse número de pessoas, né? E elas vão trabalhar no Rio Grande do Sul e no país todo. Então é um orgulho ver essa usina de conhecimento que existem lá. Existem 47 doutores, mais de 140 mestres que estão à disposição dos nossos residentes, dos nossos cursos. Temos cursos também para enfermeiro, para os administradores, né, cursos internos, porque a ideia é qualificar o nosso funcionário para fazer com que, através do conhecimento, da educação, né, e de novos processos a serem incorporados, eles consigam produzir da melhor maneira possível. Quais são as demandas principais do Grupo Hospitalar ao poder público? Hoje nós estamos trabalhando nessa questão, temos esse objetivo de concluir o Centro de Oncologia. Além disso, muitas outras obras foram feitas lá internas, né? Nós temos que dizer que são 200 mil metros quadrados que nós temos. E é claro que tem muitas dessas construções que são antigas e precisam ser adequadas, revitalizadas, climatizadas, né? Muitas áreas ainda precisam ser olhadas de uma melhor maneira. E a gente tem feito isso paulatinamente. Não existe falta de recursos nesse sentido. O Ministério da Saúde ele é sensível. E eu gostaria de ressaltar, e é importante que se ressalte, que nessa obra do Centro de Oncologia, ela vai custar 75 milhões. 33 milhões nós conseguimos com a bancada dos deputados federais. Foram eles que, através de emenda parlamentar de bancada, conseguiram 33 milhões, que é como nós começamos a obra. Já gastamos 8 milhões e o resto ainda está no caixa para continuar. E depois temos que ver o resto do recurso, se nós vamos do Ministério ou vamos conversar com os deputados de novo. Mas é um dinheiro que não saiu do Ministério da Saúde e eu tenho que fazer aqui essa referência e reverência aos nossos deputados de todas as bancadas, foi unânime.
em colocar esse recurso, porque eles entenderam a necessidade da construção desse centro de oncologia para atender principalmente as pessoas mais humildes do Rio Grande. Temos ainda 1 minuto, nos informa ali a nossa produtora Bruna Breyer. Seu recado final, sua mensagem final, Dr. Mauro Esparta, diretor técnico do Grupo Hospitalar Conceição. Olha, a mensagem final é de esperança, né? Nós precisamos trabalhar a saúde, a gente trabalha com muitas vezes com angústia e com processos que exigem rapidez e agilidade, mas é importante que se saiba que as pessoas que lá estão trabalham com dedicação, com afinco, e nós estamos sempre procurando corrigir e atender da melhor maneira a população gaúcha. Eu agradeço muito a oportunidade de poder conversar sobre o GHC, sobre o Grupo Hospitalar Conceição, com a comunidade gaúcha. Esta foi a manifestação do diretor técnico do Grupo Hospitalar Conceição, Dr. Mauro Esparta. E nesse ponto nós encerramos mais uma edição do nosso Pergunta e Resposta aqui pelo canal BA. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima!